Olá, seja bem-vindo aí à aula de instalação do Olama. Na aula anterior a gente deu a definição do que é o Olama, né? Que é uma ferramenta de código aberto e que serve para a gente instalar local na máquina e fazer configurações de modelos. Antes de a gente de fato entrar na instalação do Olama, eu gostaria de trazer para vocês aqui algumas facilidades, né, do que é usar um modelo local. Ele funciona de modo offline, sem necessidade de conexão com a internet, então a gente consegue ter localmente um modelo funcional de inteligência artificial, sem de fato ter uma conexão. Os dados, eles não são compartilhados para treinamento do modelo. Ele é diferente, por exemplo, do ChatGPT, que todas as informações que são imputadas ali, elas podem ser utilizadas para treinamento do modelo, para aperfeiçoamento do modelo, e as informações que são colocadas ali, elas podem ser compartilhadas, né? Então, em quesito de segurança e privacidade, o modelo offline que a gente vai ver aqui, ele acaba tendo uma maior relevância, né? Ele tem mais privacidade e mais segurança. Como é um ambiente local para teste e desenvolvimento, ele funciona sem a necessidade de uma API Key. Como ele usa o Olama, que é uma ferramenta open source, a gente consegue fazer a configuração sem a necessidade de configurar uma API Key. Diferente do OpenAI, por exemplo, que precisa configurar uma API Key para ter acesso ao modelo. Mas, se quiser aperfeiçoar ali, quiser adicionar essa configuração em um servidor de produção, é possível adicionar mais uma camada de segurança com a API Key. E esse modelo local ele tem a capacidade de fazer extração de informações de banco de dados vetoriais, com pesquisas por similaridade, e ele tem um suporte avançado a pesquisas. Então, é um modelo, apesar de ser local e de usar recursos da máquina, ele fornece bastante informações interessantes no quesito de inteligência artificial. Como que funciona o gerenciamento de memória, né? Por se tratar de uma ferramenta que é instalada localmente, é uma ferramenta que tem um consumo de disco, né, que você vai instalar, e também tem um consumo de CPU e memória, mas ele tem um gerenciamento inteligente de memória, que quando você starta ele carrega todos os dados na memória, tira do disco, coloca na memória, para ele ter um tempo de resposta mais rápido. Então, ele mantém na memória por 5 minutos as informações, então a partir da primeira requisição. Então, as demais requisições que são feitas, as respostas são mais rápidas, porque não vai no disco pegar a informação, ela já está em memória RAM. E se por acaso durante 5 minutos não tiver nenhuma interação, a memória é liberada novamente, então a partir da próxima requisição vai no disco e recarrega na memória. Esse gerenciamento de memória é feito para o usuário ele ter uma melhor usabilidade ali e ter um melhor desempenho. E caso seja necessário recarregar os dados da memória, né, após os 5 minutos ali, uma nova chamada deve ser feita, resultando ali em uma pequena demora na primeira chamada. Então a gente vai instalar o Olama na máquina aqui, né? Está disponível para todas as plataformas aqui, para todos os sistemas operacionais, Linux, Windows e macOS. Então ele está disponível através desse link aqui que a gente pode acessar. Então entrando aqui no link, a gente vê que tem disponível para as 3 plataformas aqui o download, né? No meu caso aqui eu estou usando o Linux. Então, para quem utiliza o Linux, é basicamente copiar esse comando aqui e executar no console ali, no terminal, que ele já vai fazer a instalação da ferramenta localmente. Mas caso você tenha o Windows, também é possível fazer o download do executável. E é bem simples a instalação, é só dar um next finish. Eu não vou instalar, porque eu já tenho instalado aqui na minha máquina, tá bom? Mas a instalação é bem tranquila, é só seguir esses passos aqui para Linux e para Windows, ou para Mac, também tem disponível. E também tem os modelos aqui, que a gente pode estar olhando, quais são os modelos que são compatíveis com o Olama. Então tem aqui diversos modelos, tem o DeepSeek, tem o Llama 3.3, Llama 3.2, tem o Mistral, tem diversos modelos aqui de diversas empresas que a gente pode estar usando localmente aqui com o Olama. No nosso curso aqui a gente vai utilizar o Llama 3, que é um modelo de um LLM aqui da Meta, certo? Então aqui tem diversos modelos, a gente pode selecionar qual que a gente vai querer usar. E a gente pode pesquisar aqui pelo Llama 3.
que é o que a gente vai utilizar aqui no nosso curso. Então, após vocês fazerem a instalação do Olama na máquina, vocês podem acessar esse modelo Kiliyama 3. Eu vou mostrar aqui para vocês. Existem duas formas de a gente fazer o download desse modelo. Então, aqui tem a primeira forma é de 8 bilhões de parâmetros e a segunda forma é com 70 bilhões de parâmetros. A diferença desse número de parâmetros é a assertividade das respostas que ele vai dar. Então, um modelo com 70 bilhões de parâmetros ele vai ser bem mais assertivo do que um de 8. Entretanto, ele tem um maior consumo aí de recurso da máquina, tá? Mas para título de aprendizado, a gente pode fazer o download do modelo de 8 bilhões de parâmetros, que ele vai atender muito bem aí para os nossos estudos. Então, feito isso, após a instalação do Olama na máquina, a gente pode entrar aqui no modelo Llama 3 e copiar esse comando Olama run Llama 3 aqui e rodar no nosso terminal. Então eu vou fazer isso aqui para simular para vocês, né? Coloquei ali o comando, vou executar. Então ele vai fazer o processamento aqui do modelo, como eu já tenho ele baixado aqui, ele já vai rapidamente já vai abrir aqui a parte para me digitar a mensagem. Então ele pede uma mensagem, eu já posso começar a interagir com o chat, né? Vou mandar um olá, tudo bem? Ele já vai processar essa resposta e já vai me dar uma outra resposta aqui, né? Dizendo que olá, sim, tudo bem? Eu sou um modelo de linguagem treinado para falar em português e ajudar com perguntas ou problemas. Então ele abriu aqui mais uma pergunta, né, para a gente poder digitar. Posso digitar aqui qual a capital do Paraná. Então aqui ele já está dando uma resposta também, né? A capital do estado brasileiro do Paraná é Curitiba. A gente pode colocar aqui quais são os estados brasileiros, né, que ele pode ir listando. Então perceba, pessoal, que tudo isso está sendo feito de forma offline, tá? Eu estou conectado à internet aqui, mas isso não é um requisito. Eu poderia estar desconectando da internet e fazendo essas perguntas que ele funciona normal, porque toda essa massa de dados ela está localmente no meu disco, tá? Então ele está usando o recurso próprio da minha máquina para poder fazer isso de forma offline. Então eu fiz a pergunta aqui, qual a capital do Paraná? Ele respondeu, né? Pedi aqui quais são os estados brasileiros, ele está listando aqui em ordem alfabética. Então, com isso a gente já vê assim o tamanho do poder realmente que é ter um Olama instalado e configurado ali com o Llama 3 para a gente poder fazer essas perguntas aqui. Então, nas próximas aulas a gente vai estar aprofundando no tema, né? E mais para o final a gente vai estar fazendo um curso prático, aí, um projeto prático de como usar isso localmente numa aplicação Java. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Te vejo na próxima. Até mais.